Seja muito bem-vindo a mais um React com o Professor Xandão. E hoje a gente vai reagir a um corte do canal Flow Podcast, onde tá lá o Thiago Machado e mais uma galera comentando sobre anarcocapitalismo. O nome do corte, inclusive, é Comunista é 100% sincero sobre anarcocapitalismo. Mas antes, eu gostaria de agradecer quem está contribuindo com o canal, quem está comentando, quem está ajudando o canal a crescer cada dia mais. Como vocês sabem, o canal é novo e esse apoio inicial é fundamental para que o canal ganhe forma e para que eu tenha motivação também de continuar gravando esses conteúdos. Tá? Então, assim, aqui em cima tem um Pix, para quem quiser contribuir, e aqui do lado tem um QR Code com os meus cursos. E sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Mas para quem usou o liberalismo, né? Porque eles não são. Ah, mas eles impunham. Eles não são neoliberais, eles têm um Estado forte. Mas o liberalismo que existe é o liberalismo que o Estado forte. É? Isso aí Eu achei que só era- youtuber que acha que. Eu achei que era uma contradição. Porque eu sempre ouvi Não. falar que os Estados Unidos é um grande Estado, que intervém bastante e que não tem nada de livre mercado. É porque É legal, porque assim, a gente vê na teoria, principalmente do que é dito na internet, mas mesmo se você pegar os autores clássicos, como Adam Smith, eles reivindicam que o Estado deve ter pouco controle na economia e que o Estado, portanto, é neutro, que não intervém na economia, ele deixa todos os mercados para a disputa dos conglomerados financeiros e dos grupos empresariais e dos empreendedores, certo? No entanto, a gente observa que na prática mesmo, quem detém poder econômico acaba detendo poder político. Portanto, o cara que entra na política, o cara que começa a mandar, o cara que está no Estado, ele não é somente um funcionário público, ele é também, antes de ser um funcionário público, um cidadão com empresas, um cidadão com dinheiro, com interesses financeiros para aumentar o seu capital, entende? Portanto, o que, que acontece na prática? Pessoas que têm dinheiro, que têm empresas, buscam parasitar o Estado para fazer com que o Estado contrate a sua própria empresa para executar os serviços que o Estado precisa, entende? Então, essa livre competitividade que tanto eles pregam, essa pouca intervenção estatal, se dá para alguns ramos e para alguns setores da economia. Porque quando diz respeito a setores fundamentais e principalmente quando diz respeito a contratação de empresas cujos donos estão parasitando o mercado, parasitando o Estado, é óbvio que eles acabam fazendo esse jogo sujo, entendeu? Então, assim, aqui na minha cidade mesmo, tinha um prefeito antigamente que contratou a própria empresa de lixo para fazer o serviço de coleta de lixo e reciclagem de lixo na cidade. Então, assim, porra, um contrato, sabe, milionário por anos. E o cara escolheu a empresa dele mesmo. E aí, claro, ele dá a justificativa que não tinha outras, que não sei o quê, que a licitação, não sei o quê, enfim. Eles dão algum jeito de conseguir meter a própria empresa ali. E às vezes alguns são até mais espertos e tendem a disfarçar um pouco mais. Coloca a empresa que é do vizinho, a empresa que é do primo distante, que é do irmão, não sei o quê, que é do amigo, que é do cara que financiou a campanha, e assim vai indo, tá? Ou seja, resumo da conversa. Para se dar bem no capitalismo, a melhor coisa possível é prestar serviço para o Estado. Só que como que faz para prestar serviço para o Estado? Pois é, você vai ter que ser da panelinha dessa elite econômica que se torna a elite política, entendeu? E aí, você fazendo parte dessa panelinha, você contrata a tua empresa para fazer os serviços, para prestar o serviço. E aí, meu amigo, o céu é o limite, tá entendendo? Então, todo o Estado capitalista ele se desenvolve às custas da máquina estatal, dos acordos estatais e das licitações e do investimento estatal, entendeu? Que acaba escoando para essas empresas que todas elas vão ter algum tipo de relação, algum tipo de proximidade com os funcionários públicos, com os políticos que foram eleitos e assim por diante, tá? Então, livre mercado é, na prática, uma lenda, tá? Existe só em teoria, na prática nunca foi observado isso daí. Na prática, é sempre o Estado que financia
o investimento, é sempre o Estado que contrata com uma empresa, que é uma empresa privada, que vai prestar o serviço, e essa empresa privada, ela tem um dono que está se beneficiando desse acordo. Na prática é sempre assim. Outro exemplo, só para finalizar, esse último ano que passou, 2025, o prefeito atual aqui da minha cidade, ele comprou, alugou, sei lá, uma árvore de Natal para ficar no lago da cidade. E custou R$ 1 milhão uma árvore de Natal que flutua na água. E aí eu pensei, mano, vou abrir uma empresa que venda árvore de Natal, velho. Porque basta vender uma árvore para a prefeitura de Cascavel, R$ 1 milhão. Tá entendendo? Tipo assim, é sobre isso o jogo, entendeu? Essa coisa que só existe no YouTube hoje, tipo ANCAP, né? Essas coisas do YouTube. Pô, mas com todo respeito, Ah. Vamos ver o comentário do Igor. A crítica política e econômica do Igor. não temos também uma experiência do socialismo pra gente chamar de nossa, né? Como assim chamar de nossa? Tipo, uma experiência de socialismo que, tipo, assim como não tem uma experiência legal. Existe uma experiência de socialismo, sim, que é a experiência da União Soviética. Que, inclusive, ao longo dos 70 anos, mais ou menos, da existência da União Soviética, ela nunca teve um ano de recessão econômica, exceto na guerra, porque a União Soviética foi invadida pelas tropas do Terceiro Reich. A Rússia, a União Soviética, ela teve crescimento todos os anos, inclusive no ano do seu encerramento, do seu esfacelamento, que foi 1991, cresceu 1%. Tá entendendo? Então a gente tem sim uma experiência socialista que durou 70 anos, que rivalizou com os Estados Unidos, de um país que saiu de um patamar de 100 anos atrasado em relação às potências europeias, tá? E conseguiu em 30 anos disputar pau a pau a hegemonia do mundo com os Estados Unidos. Tá? Essa é a experiência socialista que nós temos, que é indiscutível, tá? Que é o caso da União Soviética. Poderíamos falar da China, mas deixa para um outro momento. De anarcapitalismo pra tu falar, ó, essa porra dá certo, então essa porra não dá certo. Não, que é E isso. eu não tô defendendo os caras não, Sim. porque assim, eu acho o anarcapitalismo pra mim é maneiro quando tu tem uns 25 anos. Mas então, primeiro, quando eu digo essas coisas de YouTube, tipo os ANCAP, que me perdoem os ANCAP, mas é o que eu acho mesmo, então eu vou dizer o que eu acho, né? Não é o que você acha, não. É que, de fato, não tem possibilidade de uma experiência anarcocapitalista dar certo. Porque o próprio conceito de anarcocapitalismo é um conceito já contraditório em si mesmo. É um conceito que, na prática, ele é impraticável. Porque, assim, o que os anarcocapitalistas defendem? Que não deve existir Estado, portanto não existe leis, portanto não existe nada que seja acima do homem, superior ao homem. Usando uma terminologia de Thomas Hobbes, ele diz que o Estado seria esse homem artificial, esse corpo artificial, criado pelos seres humanos para manter a ordem do mundo. Os anarcocapitalistas, eles afirmam que esse homem artificial, que, né, essa instituição, esse ente superior, ele mais atrapalha do que ajuda. Se você tira esse ente superior, as coisas vão depender da livre iniciativa dos seres humanos. Não que não vai ter problema, mas os próprios seres humanos serão os responsáveis por reorganizar a sociedade, por fazer parcerias, por fazer investimentos, por fazer coligações, que vai gerir o bom funcionamento, tá, do ser humano, da sociedade, enfim. Então os anarcapitalistas, eles pregam que tudo isso deve acontecer a partir de empresas e grupos empresariais que vão se coligar, que vão fazer parcerias, que vão se apoiar, e dessa forma, desenfreada, sem leis, sem impeditivo nenhum, o mundo vai caminhar rumo ao progresso, e aí não tem mais monopólio nenhum, porque eles querem criticar muito os problemas do mundo e da economia e da política a partir dos monopólios estatais, que são ineficientes. Só que na prática a gente vê que existe, né, no mundo que a gente vive hoje, mais monopólios privados do que monopólios estatais. De qualquer forma, no mundo fantasioso dos anarcocapitalistas, não vai existir monopólio porque existirá uma competitividade tão grande, que será impossível formar monopólios. Essa é o conto de fadas dos anarcocapitalistas. Só que tem muita coisa aqui que a gente precisa colocar na ponta da caneta. Por exemplo, como que fica a questão da criminalidade?
Porque se não tem um cartório que reivindica que aqui a minha casa é minha casa, uma escritura pública que é emitida pelo Estado, que garante a minha propriedade, como que vai ser? Ah, não, mas daí vai ter cartórios privados. Como vai funcionar esse negócio de cartório privado? Tipo assim, eu vou escolher qual cartório que eu faço, e aí o cartório privado A e o B, eles vão ter o mesmo poder. Tipo, se eu tiver uma escritura do cartório A, ela tem a mesma validade do cartório B. Como que vai ser, tipo, eu tô na minha casa, chega alguém com uma escritura do terreno da minha casa, emitida pelo cartório B, mas eu tenho a escritura emitida pelo cartório A. Ou seja, essas irregularidades, essas falcatruas, você acha que não vai acontecer? Isso já acontece quando você tem um monopólio estatal desse homem artificial superior que controla todo o funcionalismo e todo o funcionamento da sociedade. Imagina quando você não tiver essa coisa estatal, sabe? E aí, como que fica o caso de, pô, eu tenho uma empresa, o que impede de uma pessoa ir lá e acabar com a minha empresa? Porque, assim, com o Estado existe polícia, por exemplo. Existe a noção de que a minha propriedade, os meus trabalhadores, eles são garantidos pela lei e o Estado, inclusive, me protege. Tanto é que quando a gente comete um assassinato, é o Estado que processa o assassino, não é a família da vítima, entendeu? Então, tudo isso aí vai deixar de existir porque para o anarcocapitalismo não existe Estado, não deve existir Estado. E aí como que fica? Ah, não, mas daí os seres humanos, os homens, né, a partir dessas parcerias que eles vão buscar firmar, eles vão entrar num acordo, num consenso onde você não vai poder matar o outro, atacar o outro e assim por diante. Então, se você começar a apertar, o que é esse acordo que os anarcocapitalistas falam? É justamente o Estado. Porque esse fenômeno de existir em uma sociedade sem Estado, isso já foi um fato lá no período paleolítico. No período neolítico, a gente começou a sentir a necessidade de garantir a propriedade, de garantir certos direitos, de garantir certas coisas que não poderiam ser violadas. Só que como que você faz isso? Apenas no âmbito da força física, apenas no âmbito do meu exército, do meu segurança, das minhas armas. Começou a ficar insustentável isso em certa altura do campeonato. Então o que fizeram? Não, vamos fazer um acordo onde a gente não vai se agredir porque vamos criar algo, uma lei que vai garantir que essa propriedade seja sua. Isso é o Estado, entendeu? O Estado ele surge exatamente nesse ponto crucial que é incontornável. Os anarcocapitalistas acham que esses problemas não vão acontecer e que quando eles acontecerem a gente vai conseguir apenas na base do acordo e do diálogo sanar esses problemas, essas adversidades. Mas isso não vai acontecer. Tanto é que vai chegar no momento que vai ser necessário criar alguma coisa superior aos homens, que garanta esses direitos aos homens. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto do anarcocapitalismo não fazer o menor sentido. Segundo ponto, eu quero mencionar aqui o cara que descobriu a idade da Terra. É um tal de Claire Patterson, um geógrafo que descobriu a idade da Terra. E ao descobrir a idade da Terra, eu não vou explicar todo o processo, mas tinha a ver com a análise da composição química da crosta terrestre e a partir do elemento chumbo. O Claire Patterson percebeu que os combustíveis que a gente estava utilizando, a gasolina, elas eram armazenadas em recipientes, enfim, armazenadas com chumbo. E esse chumbo, ele solta toxinas, tá? Soltava toxinas na gasolina que era queimada, né, nos veículos e nas indústrias, e, portanto, essa toxina ficava no ar. E a população estava se intoxicando de chumbo. E o chumbo é extremamente prejudicial para a nossa saúde, inclusive a saúde mental. Tá entendendo? E aí, o que aconteceu? Esse Claire Patterson, ao estudar, portanto, a Terra, para descobrir a idade da Terra a partir do elemento chumbo, ele descobriu que está tudo contaminado por chumbo. Ou pelo menos, na época dele estava tudo contaminado por chumbo. Portanto, ele viu que a gente estava vivendo um caos e que a existência da raça humana estava assim, ameaçada por conta dessa intoxicação. E aí ele descobriu que esse chumbo na atmosfera se dava devido à gasolina que estava sendo queimada. E ele, portanto, contrariou as grandes empresas petroleiras, só que é óbvio
que ele foi ameaçado, é óbvio que ele, né, sofreu as consequências, perdeu o emprego e tudo mais. Então foi anos e anos dele lutando na justiça para provar que o chumbo que estava sendo emitido na queima dos combustíveis estava contaminando, envenenando a população, e aí as empresas contrataram outros físicos e usaram a ciência para prejudicar o ser humano e para garantir o lucro dessas empresas. Então, contrataram um cientista para mentir, dizendo que essa contaminação por chumbo ela era irrelevante, que não estava acontecendo. Mas, depois de muita briga, muito tempo, Claire Patterson conseguiu convencer a população, conseguiu convencer o parlamento, e aí sim eles proibiram as empresas petroleiras de armazenarem a gasolina e de fazerem o processo, tá, de refino da gasolina usando chumbo. Como que isso vai acontecer no Estado anarcocapitalista? Como que o Estado anarcocapitalista vai garantir para nós que a gente não vai estar sendo intoxicados por qualquer substância, por qualquer meio? Como que vai fazer isso? Sabe? Não tem nem cabimento. Não tem nem cabimento a conceber a ideia do anarcocapitalismo, sabe? Parece que os anarcocapitalistas, eles são tão rasos, eles são tão superficiais, eles são tão ridiculamente burros, que eles conseguem apenas dar exemplos muito básicos do cotidiano, mas eles não se atentam a complexidades daquilo que é invisível, por exemplo. Porque a queima de combustível não é visível. A contaminação por chumbo que estava acontecendo na época não era visível, entendeu? E aí, como não é visível, as pessoas, quase ninguém nem consegue conceber a ideia. Portanto, combater algo nesse sentido, combater uma injustiça, combater uma má intencionalidade das empresas que só buscam lucro, se torna impossível. Porque tem gente que até hoje nega o Covid, porque também, de novo, é uma coisa que a gente não vê, que é invisível, sabe? Então a gente precisa do Estado para conseguir controlar, para conseguir colocar as coisas em ordem, quando o ser humano não consegue, por conta própria, visualizar e apalpar esses problemas, tá? O que eu penso. Primeiro, a respeito do conteúdo, da ilusão deles, de um capitalismo sem Estado. Eles não entendem que o liberalismo é com o Estado. A diferença é que, enquanto no estágio do bem-estar social europeu, uma parte boa da arrecadação pública vai para coisas mínimas que eles consideram que são essenciais que sejam públicas, essa é a diferença que existe. E ambos são capitalistas, tá? Totalmente capitalistas. Tipo, saúde, educação, então vai com... Adam Smith, o grande autor liberal, ele mesmo dizia que sim, a gente vai abrir para a iniciativa privada, mão invisível do mercado, só que assim, alguns setores fundamentais da sociedade não podem ser privatizados, como segurança, saúde e educação. Isso é Adam Smith, tá? O pai do liberalismo. Entende? Então, os próprios liberais, a própria galera da direita, defende a existência do Estado. E aí a própria extrema-direita, como é o caso do nazismo, do fascismo, também são estados muito fortes, certo? Ou seja, o anarcocapitalismo, ele quer algo para além desses estados totalitários de extrema-direita, para além de Adam Smith. Enfim, eles não querem nada com nada, eles não sabem o que querem, na verdade. Sistema de segurança, então vai ter um sistema de educação, saúde público, universal. Em países como Estados Unidos, o Estado serve para ser o apêndice direto do setor privado. Você vai manter uma educação pública bem mais mínima, como é nos Estados Unidos, no público lá, bem até pior que o do Brasil. Saúde? O ensino. Saúde nem existe. Nos Estados Unidos. Saúde é business para eles. Eu tenho colegas que estudavam na escola pública aqui no Brasil, que fizeram intercâmbio nos Estados Unidos de um ano, durante o ensino médio, que estudaram nas escolas lá, e falaram, cara, é muito pior do que a minha escola. Coisa. Escola pública. Nossa, eu sempre escutei o contrário. Escola pública nos Estados Unidos, talvez você tenha escutado as universidades públicas. Putz, pois é. Conversa com estudar quem melhor. morou lá. Escola pública nos Estados Unidos é assim, é coisa para migrante, você tá entendendo? A gente vê nos filmes, assim, é tão bizarro que eles não conseguem nem retratar de forma diferente. É onde vai estar a população negra americana, de migrante, que a própria sociedade, né, de maneira opressora, exclui, impõe. E aqui a gente já percebe a influência do Estado em todo esse processo. Porque os donos das escolas privadas se beneficiam desse descaso da escola pública que o Estado tem pela gestão da escola pública, entendeu? E é exatamente assim que acontece. Por que não existe ensino superior público nos Estados Unidos? Ou o Thiago quis dar a entender que existe, mas o fato é, eles sucateiam
o sistema superior, o sistema público, para que ninguém busque a escola pública, para que as pessoas busquem a escola privada. Buscar a escola privada é forçar a população a ter que pagar pelo ensino do filho ou do próprio ensino mesmo. Ou seja, você, por conta dessa lei, por conta dessa forma que o Estado leva a economia, você força os cidadãos a contratarem o serviço educacional, que está por uma empresa. Então, é só o Estado que permite fazer isso também. Você consegue compreender? É o Estado, são as leis estatais que garantem que as pessoas comprem um serviço do empresário, que tem aquela rede de escolas e assim por diante. Então, até mesmo nesse ponto dos Estados Unidos, é o Estado que está por trás intervindo, entendeu? Então, às vezes a gente vê, inclusive os Estados Unidos é um país que tem boas leis, boas políticas antimonopolistas, sabe? Só que essas leis antimonopolistas, elas são leis, portanto, elas são estatais, e é exatamente por isso que nos Estados Unidos é muito mais difícil uma empresa se expandir e tomar conta do país inteiro, coisa que não acontece aqui no Brasil. O Brasil não tem grandes leis antimonopolistas, sabe? Então é o próprio Estado que atua para impedir a formação de monopólios, tá entendendo? Monopólios estes que são a maior crítica dos anarcocapitalistas, entendeu? Então, não existir Estado favorece ainda mais a formação de monopólios, que é terrível para a economia. Os próprios anarcocapitalistas entendem quão isso é prejudicial para o bem-estar da população. Urra e tudo mais. Educação, saúde nem existe. Saúde pública nos Estados Unidos. Então, a diferença real do tal neoliberalismo e tudo mais, e do chamado Estado de bem-estar social, é esse Estado de bem-estar social, isso que já vem sendo degradado há décadas. Há décadas. Né? Mas nunca existiu nem nunca vai existir capitalismo sem Estado. O capitalismo mais liberal do mundo precisa do Estado, para poder gastar naquilo que não dá lucro. Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. 90%, porque só vai dar lucro quando você já chegou no resultado. Por definição, uma pesquisa é eu gastar dinheiro naquilo que eu não conheço. Logo, eu não sei onde isso vai dar. E a coisa que o capitalista mais detesta é risco. É só discussão de YouTube, de internet, que tem essa discussão do risco para fazer um retardado de classe média e torrar dinheiro deles em ações, enquanto o carinha que vai estar vendendo a ação para ele é quem vai ganhar. É um curso, porra. O cara tá vendendo curso. Isso é um ponto que eu não sei como que o liberal... Isso não entra na cabeça do liberal e é tão óbvio, sabe? Por exemplo, a China, ela investe em terras raras desde o início do século XXI. Tá? Então, 2003, 2004, 2005, eles já estavam pesquisando isso. E hoje, 2026, você trabalhar com terras raras, tá? Você extrair terras raras já é um processo muito caro, já é um processo extremamente poluente, já é um processo que, assim, não vale a pena. Quase que não vale a pena, tá entendendo? O Brasil mesmo tem talvez a maior reserva de terras raras do mundo e a gente não consegue extrair essas terras raras, e mesmo se a gente começasse a extrair, a gente ia ter muito prejuízo, porque é um processo muito delicado. Cara, a China já tá mexendo com essa porra desde o início do século XXI. Então, quanto prejuízo, tá, esse setor, investimentos em terras raras, quanto prejuízo isso já não deu para a economia chinesa? Tá? Foi décadas de prejuízo, de incerteza. E agora eles chegaram num ponto que eles estão conseguindo extrair, estão conseguindo industrializar, e a gente percebeu, a gente descobriu que terras raras são fundamentais para a alta tecnologia do momento. Seja a tecnologia militar, seja a tecnologia da comunicação, tá? Então, assim, câmeras, iPhones, celulares, carros, tudo precisa de terras raras. E qual foi o país que fez essa aposta e tomou prejuízo pra cacete e agora tem quase que o monopólio disso no mundo? A China. Me diga qual empresário que ia aceitar, tá? Qual empresário que ia aceitar ficar tomando prejuízo por 10 anos, por 15 anos, para depois, talvez, vir a ver algum tipo de retorno sobre o investimento? Não, isso não existe, tá entendendo? Porque o empresário, a pessoa física ou mesmo a pessoa jurídica, eles não podem imprimir dinheiro. O único que faz isso é o Estado. O único que pode bater no peito e levar o prejuízo anos e anos e anos é o Estado, porque o Estado consegue imprimir dinheiro, tá entendendo? A empresa não imprime dinheiro. O ser humano não caga dinheiro.
Então é inconcebível a ideia de se expor a tanto risco assim, entendeu? O único que pode, portanto, se expor a tanto risco é justamente o Estado. Então é óbvio que a fronteira da tecnologia, que a fronteira da sabedoria, do conhecimento, vai estar nas mãos do Estado. Tanto é que o próprio Estados Unidos, cara, eles também investem uma grana pesadíssima para financiar pesquisas em Harvard e todas as instituições que são privadas, mas recebem dinheiro público, tá entendendo? E assim, é coisa de casa de bilhão, trilhão, sabe? Que eles investem todos os anos e muita dessa grana é perdida. Muita dessa grana a gente não vê retorno e nunca vamos ver, tá entendendo? Porque, cara, a gente não sabe o que as coisas têm pra, por exemplo, criar um medicamento para curar o câncer. Às vezes a cura do câncer pode estar numa coisa simples, entendeu? Tipo, numa grama, sei lá. Só que você tem que pegar a grama e pesquisar, e você tem que pegar a grama, você tem que misturar com não sei o quê, não sei o quê. Eu tô dando exemplos hipotéticos. Fato é que pra gente fazer isso com toda a fauna e toda a flora do mundo, ou mesmo só do Brasil, é muita pesquisa, é muito estudo, é muito trabalho, é muita grana, entendeu? E qual que é o resultado? A gente não sabe, entendeu? A grama pode não curar porra nenhuma, mas pode curar o câncer, tá entendendo? Ah, aquele matinho que a gente vive reclamando, cortando, vai que aquela porra ali cura alguma coisa, assim, entendeu? A gente não sabe, porque a gente não testou ainda, a gente não teve tempo também de começar a testar todas essas coisas e procurar curas, enfim. Portanto, o único que pode abraçar essa causa é o Estado, sabe? Os empresários eles não vão fazer isso. Os empresários eles vão para aquilo que dá mais dinheiro num menor prazo. É sempre assim, essa é a lógica. Ninguém gosta de jogar dinheiro fora, entendeu? O único que pode jogar dinheiro fora é o Estado, porque é o único que consegue imprimir dinheiro, entendeu? O custo, claro, verdade. Uma parte vai ganhar com o custo e outra parte ganha com a própria ação. Pode ser também, é. Tipo quando o Ike Batista. Tipo quando o Elon Musk. Que o Ike Batista já quebrou, então já pega mal falar dele, né? O Elon Musk fez isso. O Elon Musk chegou lá e falou assim: vou fechar as ações da Tesla, que é a única empresa de capital aberto que o Elon Musk tem. A SpaceX é capital fechado, não tem ação. Em $400 a ação. Ele chegou lá e falou isso. As ações estavam 300 e pouco. Ora, se ele vai comprar todas as ações que não são dele a $400 as ações e elas estão a 300, o que acontece com o valor da ação? Sobe. Uhum. Ele é uma ultra personalidade de redes sociais, todo mundo começou a comprar a ação da Tesla, falou, pô, vamos dar bem, vou comprar a ação a 300 e pouco, e ele vai comprar 400. O que o Elon Musk começou a fazer imediatamente? A vender as ações da Tesla para comprar o Twitter. Joga e joga, né, meu irmão? Imediatamente, ele foi processado por isso. Tá? Não, isso daí é crime pra caralho. Então, por isso que eu falo, né? É um crime que acontece e não tem muito como punir, né? Porque, de novo, novamente, esses caras, eles estão em conluio com o Estado, com as leis, com os políticos e com o sistema judiciário. Então nada acontece com eles. Só que eles precisam dessa garantia de que nada vai acontecer com eles, entendeu? E aí esses caras, a gente tá falando aqui de Elon Musk, tá? Então não é o João das Couves aqui, dono da sorveteria da esquina. É o Elon Musk e companhia limitada. Esses caras podem fazer isso, porque o Estado protege eles também. Eu, se quiser fazer isso, eu vou sofrer as consequências da lei, mas o Elon Musk não. Entendeu? Então, de novo, é o Estado garantindo que essas irregularidades aconteçam. Quem gosta de risco é classe média, porque o sonho dele é ser rico, entendo. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Não tô censurando ele por isso, não. Só que ele olha pra, suponhamos que ele juntou lá 100 mil reais, né? Fala, pô, pra mim fazer isso aqui virar 10 milhões, eu vou ter que arriscar. Aí é quase uma mega sena. Vai ter um que vai virar, esses 100 mil dele vai virar 10 milhões, enquanto de 99 os 100 mil subiu no mercado. É assim que funciona. O capitalista não faz isso. Ele não vai botar 100 bilhões dele no joguinho do mercado. Ele já tem Então não 100 existe bilhões. essa figura do empreendedor que arriscou tudo e deu a volta por cima e tudo mais. Isso é papo pra gente cair. É papo pra gente cair. Eu não vou te dizer, Petri, que não existiu nenhum na história. Claro. Mas assim. Mas essas grandes figuras que a gente Não, vê. em algum momento, riqueza foi Não, mas criada. acho que na nossa também, né? vida. Tirada do nada, não Mas é foi? que na nossa vida a gente consegue. Tu cria um negócio, cria um negócio, Uhum. cria um negócio, mas a gente tá falando da galera Não, grande. total, estamos falando grande. de outro patamar. Esse negócio, o Elon Musk arriscou nada. Tava tudo pronto lá, a NASA deu uma grana, tava Sim. certinho lá. O Bill próprio Gates. iPhone também, né? A tecnologia já tinha sido desenvolvida e o cara só teve a visão ali de pegar aquele negócio e comercializar. Não, Mas tudo o risco mesmo não é que nem a gente vive aqui de tentar Não. criar um business. Não. Quem arrisca é trabalhador, que coloca a sua pele. Bilionário, essa galera aí que eles estão comentando, não tem risco nenhum. Porque ele já tá com esquema com o político, já tem financiamento estatal, já tem incentivo fiscal,
já tem tudo, entendeu? O cara consegue. Mano, o cara consegue falcatrua de todos os lados, entendeu? Então, o dele mesmo não tá na reta. Se der tudo errado, o Estado só corre depois. É assim que acontece. Crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, quem que salvou foi o Estado, entendeu? Teve que salvar os bancos, teve que salvar todo o setor imobiliário, e é isso, entendeu? Sempre vai ser assim. Para esses caras, não tem risco nenhum. Agora, para mim, investir, ou para você, aí sempre vai ter risco. A sua vida, todos os dias, pra você sobreviver. Foda que todos esses caras aí. Hã? Quer dizer, vários desses cares aí, eles são a definição de old money, né? Por mais que você diga que o cara, não, Elon Musk, ele criou a própria empresa. O cara, se for olhar legal a Sim. árvore genealógica do amigo, ele, Não. na real, é outra história. Mas o Steve Jobs também? Cara, eu não tenho certeza, mas eu não duvido muito, né? Não duvido muito, não. Porque por mais que ele tenha pego a pesquisa pronta, e alguma coisa ele conseguiu fazer com. Olha, quando cara surgem do novos McDonald's, ramos por de exemplo. produção, Esse Elon Musk é herdeiro do pai que tinha extração com mão de obra escrava de esmeraldas lá na Zâmbia, né? O Steve Jobs, o próprio Bill Gates, esses caras, eles tiveram pelo menos acesso à universidade, né? Estudar em Harvard não é para qualquer um, já começa por aí. Então, obviamente, ele poderia não ser um bilionário desse alto escalão, mas eles já tinham uma condição financeira que proporcionava a possibilidade deles estudarem, deles terem bons professores, deles fazerem certos investimentos, comprar materiais de estudos, certo? E aí um ponto importante mencionar é que quando novas tecnologias surgem, existe um leque mais aberto para que pessoas de classes mais baixas tenham acesso e se desenvolvam e fiquem ricos e milionários. Mas na medida em que essas tecnologias já vão se tornando ultrapassadas, essa porta se fecha, tá? Tanto é que, assim, quando que a gente vai ver uma empresa de smartphones superar a Apple, superar a Samsung? Uma empresa assim que vai estar surgindo agora. Não tem nem mais competitividade. Qual empresa que está surgindo nesse exato momento para produzir carro? Que não seja carro elétrico, tá? Mas carro a combustão, que vai engolir uma Volkswagen, uma Fiat da vida. Sabe, não acontece. Então a oportunidade ela surge quando novos mercados acabam surgindo, quando há inovação na fronteira da tecnologia. Aí pode haver uma possibilidade de pessoas emergirem a partir dessa descoberta, mas depois já era, velho. Já era. é a única situação no capitalismo que há possibilidades de pessoas que vêm realmente de baixo ascendam para grandes. Quando rola o quê que você falou? E ainda assim, realmente de baixo, vamos lá, né? O cara nasceu na favela, o cara não conseguiu terminar o ensino médio. Esse cara não vai conseguir se enfiar no projeto para desenvolver o novo, sei lá, negócio que faz teletransporte. Ele não vai se envolver nisso também. Então, mesmo nessas situações, é necessário que a pessoa tenha um mínimo de estudo, tenha o básico, tá? Uma grana que ela consiga comer bem, que ela consiga ter um pouco de lazer, que ela consiga pagar materiais de estudos, que ela consiga transporte para essa empresa, que ela consiga um networking, entendeu? Então, ainda assim, o cara lá da favela, o cara do interior, ele não tem possibilidade nenhuma, tá? De emergir enquanto um grande capitalista nesse momento. Novos ramos de produção estão surgindo. Tá. Tipo, Tá. veio a internet. Por exemplo, o Bill Gates tem lá a influência da mãe dele, que era uma pessoa influente e tudo mais, mas ok. Ele sim teve, entre aspas, né? Enquanto a maior empresa de computação do mundo, que era a IBM, achava que o mundo caminhava para poucos supercomputadores, dando conta de toda a capacidade computacional do mundo, no que hoje nós sabemos que a IBM estava certa, ela só errou o tempo, porque hoje a gente caminha para data center, isso aqui são só pontas, né? O Bill Gates realmente imaginava as pessoas, cada uma tendo um computador em casa. E aí ele comprou um sistema operacional de um colega de república dele, que veio a ser o DOS, que era um sistema operacional feito para PCs, computador. Então, e aí você compra, você já tinha uma graninha para poder fazer essa compra. Por mais que não tenha sido muito caro, não sei o valor que foi, mas se teve que comprar, entendeu? Quem é um fudido não consegue comprar, às vezes, nem comida, certo? Os desktop, computadores caseiros. E a IBM, que não botava fé nenhuma nisso, achava que estava destinado ao fracasso. Mas ela falou, pô, eu sou IBM, eu sou a toda poderosa da área, eu vou ter o meu PC aí, não vai dar em nada essa porcaria, mas eu não posso deixar de ter, já que algumas empresas estão lançando. Lançaram o PC da IBM, não queriam desenvolver isso, então fala, pega aí no mercado qualquer um que tenha um sistema operacional, chips para PC e monta. Escolheram a Intel para
para processador. Uhum. A Intel, na época, tinha um dos piores processadores do mercado, comparado com a Motorola, por exemplo. Pegaram o DOS do Bill Gates. O PC vendeu tanto, mas vendeu tanto, mas vendeu tanto, que a Microsoft do Bill Gates ficou maior do que a IBM com o passar do tempo, e a Intel também ficou maior do que a IBM. Enfim, então existem alguns casos e acho que a gente pode, de fato, dizer que a ideia de que um dia todo cidadão vai ter um computador em casa. E mais do que isso, todo cidadão vai ter um computador portátil para carregar junto consigo. E foram ideias geniais. Só que só puderam ser executadas, só puderam ser levadas adiante porque havia já dinheiro ao redor. Já eram pessoas que tinham instrução, tinham uma rede de network, tinham influência, às vezes não necessariamente a pessoa, mas alguém, algum amigo, o pai, a mãe, o avô, o vizinho, etc. Tá? Então, tudo isso para dizer que o capitalismo ele só funciona com o Estado. O Estado é fundamental para que os capitalistas consigam ganhar cada vez mais dinheiro. O Estado é fundamental como uma forma de alavancagem do patrimônio desses caras. E aí, por consequência, se você defende um Estado, se você defende uma sociedade sem Estado, você está jogando tudo isso aí por água abaixo. Portanto, quem que defende o anarcocapitalismo? Só tongão do YouTube. Gente que não que tem grana, que manda de verdade. Porque quem manda de verdade reconhece a importância do Estado para proteger e para expandir o seu próprio patrimônio. Valeu, um abraço, até a próxima.